Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Nós temos estado a cobrir as epístolas de Paulo e cobrimos primeiro Tessalonicenses e hoje vamos começar com segundo Tessalonicenses, capítulo 1. Em forma de recapitulação, vejamos brevemente o contexto histórico da situação. Paulo fez a sua primeira viagem à Galácia, isto é, no centro da Turquia, 14 anos depois do falecimento de Jesus Cristo. Perdão. E essa viagem durou cerca de 3 anos, entre os anos aproximadamente de 45 a 48 da Era Corrente. Aí vejamos, por exemplo, em Atos, a partir de Atos capítulo 13, a partir do versículo 13, Atos 13, versículo 13, a partir dessa situação, aí, em Atos 13, versículo 13, vê-se que Paulo e os seus companheiros dirigiram-se a Pergue da Panfilha e João, isto era João Marcos, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém, mas eles, atravessando de Perga para Antioquia da Psídia, isto é, Antioquia na Turquia, no centro da Turquia, não é a outra Antioquia de onde eles estavam, de uma maneira geral, indo num sábado à sinagoga, e depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhe: irmãos, se tens alguma palavra de exortação para o povo, dizem. E assim ele se levantou e começou a falar a eles, como vemos aqui, e ele pregou acerca do reino de Deus e de que Jesus Cristo era o Salvador, o Messias. Também que o perdão do pecado vinha por ele e por ele, isto é, por Jesus Cristo, nós somos justificados. Veja aí, por exemplo, em Atos 13, versículo 38, diz assim: tomai, pois, irmãos, conhecimento que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste, Jesus Cristo. E por meio dele, Jesus Cristo, todo o que crê é justificado de todas as coisas. Vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. E depois veja um bocadinho mais adiante, no versículo 42, ao saírem eles, judeus, rogaram-lhes, isto é, os gentios, que no sábado seguinte lhes falassem essas mesmas palavras. E por isso os gentios, vemos aqui que a partir desse momento, vê-se que Paulo começou a interagir com os gentios. E depois, um bocadinho adiante, vê-se no versículo 44, no sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Isto é um ponto importante aqui, irmãos, porque toda a cidade era basicamente gentios, não eram judeus, está claro, e eles pediram para falar a ele no próximo sábado, e ele então falou no sábado. E por isso vê-se que 14 anos depois da morte de Cristo, o sábado não tinha sido mudado para o domingo. E na realidade nunca foi. Deus é mesmo ontem, hoje e amanhã. As leis de Deus mantêm-se as mesmas. Continuando então a ler no versículo 46, 44 a 46, diz: no sábado seguinte afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus, mas os judeus, vendo as multidões, isto é, os gentios, vendo as multidões gentios que vinham, o que é que acontece? Tomaram-se de inveja. Inveja. Uma atitude da carne humana. Inveja. E, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aqui que nos volvemos para
os gentios. Foi a partir deste momento, vê-se que a mensagem de Paulo e as atividades dele, embora nas outras cidades que fosse, sempre começou com os judeus, mas a atividade foi centrada acerca de uma mensagem aos gentios. Ora, daí, ao fim dessa viagem, então vê-se que se tornou uma grande questão com os judeus. Porquê? Porque os judeus diziam que os gentios precisavam de observar as leis cerimoniais do Antigo Testamento. Então Paulo estava a explicar que não era necessário, não era necessário que os gentios fossem circuncisos. E por isso então conduziu à Conferência de Jerusalém, no ano 49 da Era Corrente, que foi depois da primeira viagem missionária de Paulo. Vê-se isso em Atos 15. Diz assim: havia alguns indivíduos que desceram da Judeia ensinando aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podereis ser salvos. Isto está claro? Era um dizer aos gentios. E tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, isto então tornou-se, digamos assim, um argumento, uma discussão muito forte, não pequena. Resolveram que estes dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão, acerca da circuncisão dos gentios para poderem ser salvos e com isso incluía, está claro, as leis cerimoniais da lei, as leis cerimoniais das leis. E por isso é que lê-se aí no versículo 5, insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo, é necessário circundá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Para que a lei de Moisés refere claramente à lei cerimonial de sacrifícios. Não está a falar dos 10 mandamentos da lei de Deus. E então houve esta reunião e foi decidido o que nós sabemos, que está escrito mais adiante, no versículo 19 de Atos 15, diz: pelo que, julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios, se convertem a Deus, mas escrever-lhes, isto é, aos gentios, que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como as relações sexuais ilícitas, de carne de animais sufocados e de sangue, porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Por isso, os gentios tinham conhecimento acerca das leis de Deus, por isso não está a adicionar aqui acerca das leis de Deus, porque essas são conhecidas. O que estava a falar é acerca das coisas pagãs dos gentios. Estas contaminações de ídolos e relações sexuais ilícitas. Essas idolatria, relações sexuais ilícitas que os gentios praticavam abertamente e que, irmãos, hoje em dia o mundo está a tornar-se dessa maneira, abertamente, sem vergonha. E então isso é que Paulo diz que tem que se abastecer, que tem que se submeter e tem que, por isso, continuar a ouvir as leis de Deus que são pregadas todos os sábados. E por isso não houve mudança das leis de Deus. Daí então veio a segunda viagem missionária de Paulo, que foi entre cerca do ano 50 a 53, por um período de 4 anos, e que Paulo primeiro foi a Galácia, isto é, no centro da Turquia, e depois
o Espírito de Deus o guiou para a Europa, para sair da Ásia, isto é, para o lado do Bósporos, e então saiu da Turquia para onde é hoje a Grécia. Naqueles períodos era a Macedónia no norte e a Grécia no sul. Hoje em dia é só Grécia, essa secção. Mas, digamos assim, é na Europa. Saiu da Ásia para a Europa. E depois ele foi para Filipos e para Tessalónica. Uma vez mais, a sua mensagem, a mensagem de Paulo, tinha, digamos assim, esta estrutura. Vejam aqui em Atos, capítulo 17, Atos de capítulo 17, no versículo 1, tendo passado por Anfípolis e Apolónia, chegaram a Tessalónica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, isto é, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados. Queridos irmãos, isto foi depois da conferência de Atos 15, que foi no ano de 49. Foi basicamente um ano depois. E continuou, conforme o seu costume, a procurá-los nos sábados, como diz aqui, e por 3 sábados. Arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando, primeiro, está aqui a estrutura, primeiro, ter sido necessário que Cristo padecesse. Explicou que era necessário que o Messias tinha que sofrer. Segundo, e ressurgisse desde os mortos. E em segundo lugar, é que ele então ressuscitaria dos mortos para abrir o caminho para nós, porque pagou com o seu sangue por nós e assim abre o caminho para atravessar este abismo de ser humano para ser do género, da forma de que Jesus Cristo é agora e era antes de vir a ser a carne. E por isso ele ressuscitou. E por isso o segundo ponto foi que ele pregou. Este foi que ele pregou, né? Segundo esta fórmula, digamos assim, este padrão. Primeiro, Jesus Cristo tinha que sofrer. Segundo, Jesus Cristo ressuscitou. E este, em terceiro ponto, dizia, é o Cristo, isto é o Messias, é o ungido, Jesus, que eu vos anuncio. E então ele estava a dizer que este era o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio, e está claro, a parte dessa ação do Messias era que ele viria para estabelecer o reino de Deus na terra. Essa é a responsabilidade do Messias, do ungido, que esse era o ungido, porque eles estavam à espera do reino de Deus ser estabelecido na terra. E então, Paulo estava a dizer, o rei do reino de Deus é Jesus Cristo, mas era necessário que ele, antes de que viesse reinar na terra, como rei dos reis, senhor dos senhores, tinha que padecer, tinha que sofrer primeiro e ser ressuscitado. Isso tinha que acontecer primeiro. E por isso o padrão, digamos assim, a sua mensagem foi não só acerca do reino de Deus, mas que Jesus Cristo é o rei, é o Messias. E por isso essa foi, digamos assim, a estrutura da mensagem dele, de uma maneira muito breve. E depois vemos uma vez mais, no versículo 5, os judeus, porém, movidos de inveja. Vê-se uma vez mais, inveja, esta natureza humana, esta carnalidade, estavam invejosos, trazendo consigo alguns homens maus, dentro a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e assaltando a casa e causaram problemas. Por isso, em Salónica. Por isso, sabemos que a motivação judaica foi inveja. Inveja. E então trouxeram pessoas más dentro a malandragem. Queridos irmãos, é interessante. Hoje em dia, nas situações que vemos hoje em dia, entre estas demonstrações, estes motins e estas coisas, certas pessoas más, entre a malandragem, são infiltradas aí e causam problemas muito grandes. É o que está a acontecer hoje em dia. É mesmo
maneira que Satanás está a mover o mundo com estas coisas que estão a conduzir-nos à grande tribulação. Isto é, hoje em dia estamos a viver no princípio das dores e, queridos irmãos, isto não vai melhorar. Isto, sim, sobe e desce, fica um bocadinho melhor, mas o que é muito pior não voltará ao normal que era anterior. Não voltará. E por isso isto está a ficar cada vez pior. E nós, queridos irmãos, como cristãos, temos que estar a vigiar, temos que estar alertos e temos que estar a mudar-nos, arrependermos realmente. Então vemos aqui a história que Paulo e Silas foram para Bereia e depois de Bereia foram para Atenas e de Atenas foram a Coríntios. Por isso vemos que eles houve uma perseguição em Tessalónica e depois foram, como disse, para Bereia, Atenas e Coríntios. Então ele se estabeleceu, digamos assim, em Coríntios, isto é, no sul da Grécia, perto de Atenas, por cerca de 1 ano e meio. Ficou lá em Coríntios por cerca de 1 ano e meio. Ora, quando Paulo estava em Coríntios, vê-se aqui no capítulo 18 de Atos, quando Paulo estava em Coríntios, capítulo 18, depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Coríntios. E lá encontrou um certo judeu chamado Aquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Quer dizer, houve esta perseguição e eles fugiram de Roma e encontrou-os aí em Coríntios. Paulo aproximou-se deles e, posto que eram do mesmo ofício, da mesma profissão, de fazer tendas e dessa profissão, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados, vemos aqui em Coríntios, todos os sábados, não era o domingo, eram os sábados, discorria na sinagoga persuadindo tanto judeus como gregos. Queridos irmãos, agora estamos em cerca do ano 51 a 52 da Era Corrente. Isto é, cerca de 20 anos depois de Cristo ter morrido. Que ele morreu, como sabemos, no ano 31 da Era Corrente. Continuamos então a ler no versículo 11. Versículo 11. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Foi aí que ele ficou por 1 ano e 6 meses. Quando ele estava lá, porque ele tinha enviado ou deixado Timóteo em Tessalónica, quando Timóteo retornou de Tessalónica, e está claro, e foi a Coríntios, porque foi onde Paulo estava, quando Timóteo retornou a Paulo, que estava em Coríntios, e Timóteo retornou de Tessalónica, então Paulo escreveu a carta de 1 Tessalónica, a primeira epístola. Acreditamos que essa tenha sido a primeira epístola que Paulo escreveu. Sim, entendo que algumas pessoas pensam que foi Gálatas a primeira, mas quando abordarmos a Epístola de Gálatas, vamos dizer porque é que cremos que essa foi depois de ter escrito aos Tessalonicenses. Entretanto, Paulo então escreveu o 1 Tessalonicenses, cerca do ano 51, e escreveu isso de Coríntios. E nessa carta de primeira epístola aos Tessalonicenses, Paulo escreveu essa carta, esta epístola, com basicamente 4 objetivos. Primeiro, para encorajar os irmãos perante perseguição. Para encorajar os irmãos em Tessalónica perante perseguição. O segundo foi que encorajar aqueles
que estavam ainda a viver, por causa que alguns tinham morrido nesses 20 anos, nesses anos que tinham passado, e que tinham o entendimento que iam ver Cristo à sua segunda vida e que não iam morrer, mas tinham morrido entretanto. E por isso encorajar esses que tinham falecido, aqueles que ainda estavam vivos por causa dos que tinham falecido, encorajar esses que ainda estavam vivos por causa de que alguns já tinham falecido, para continuar na luta. Vejam, por exemplo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15, ora, ainda vos declaramos, palavra do Senhor, isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum procederemos os que dormem. E no versículo 18, consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Por isso estava a explicar a eles que embora tivessem morrido, esses amigos deles, os que morreram seriam ressuscitados primeiro, antes dos que estavam vivos. E por isso, digamos assim, os que tinham morrido não tinham, digamos assim, perdido uma oportunidade de estar com Cristo, só estar depois dos que estavam vivos. Não, vão todos estar com Cristo, à vinda de Cristo ao mesmo tempo, mas os que estavam mortos ressuscitarão primeiro, e os que estão vivos só serão transformados depois. E depois ele então continua, no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Diz assim, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Eu não preciso estar a explicar mais, porque vocês sabem muito bem que a vinda de Cristo vai ser quando as pessoas não esperam. Nós não sabemos quando. Ninguém sabe o dia ou a hora. E isso é importante para entendermos a profecia. Porquê? Porque muitas pessoas continuamente, até nós fizemos esse erro, às vezes podemos fazer facilmente. Começamos a fazer cálculos e deduções e fizemos a fazer conclusões. Olha, Cristo vem nesta data. E precisamos ter cuidado. Temos certos indicativos, certas indicações, mas não podemos pôr isso como uma data definitiva. Temos de ter cuidado. E depois leem no versículo 6. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobreviverá repentina destruição. Aí está um ponto muito importante, irmãos. Quando disserem paz e segurança, então isso vem repentinamente. Será possível que vamos chegar a um ponto em que as pessoas vão começar a dizer está tudo melhor? E depois, destruição repentina? Será possível? É o que diz aqui. Como vêem as dores de parto, há que está para dar luz e nenhum modo escaparão. Como vêm as dores de parto. Por isso, uma mulher tem estas, à espera de bebê, tem estas dores e depois a coisa acalma, depois tem as dores, depois a coisa acalma e depois de repente vem mesmo, de repente. Não sabe quando. E por isso é que temos, queridos irmãos, veja como diz aqui no versículo 6. No versículo 6, 1 Tessalonicenses, versículo 6. Assim, pois, não dormamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Por isso, não estejam a dormir, mas estejam a vigiar. Sejam sóbrios. Precisamos de estar sóbrios. É a mesma coisa que Jesus Cristo disse em Mateus 24. Então, esses dois golos, encorajar os irmãos perante perseguição e encorajar aqueles que ainda estavam vivos porque tinham visto outros irmãos morrerem e estavam assim um bocado desencorajados, tentou encorajar a eles. E depois, em terceiro lugar, encorajou a eles para terem uma pureza na maneira de viver. Vê-se aqui a pureza, para terem cuidado como praticam a sua vida, terem cuidado da maneira que vivemos. E depois, finalmente, para não serem preguiçosos, espiritualmente preguiçosos. Isto é para estarem a vigiar e também para trabalharem.
trabalharem, estarem a trabalhar, não sejam preguiçosos. A razão é porque alguns entenderam incorretamente a vinda de Cristo, pensando que, olha, Cristo está a vir breve e por isso, olha, não preciso de ir trabalhar. Fica assim à espera que Cristo venha. E isso parece que até houve uma carta que foi circulada, como se fosse de Paulo, dizendo que Jesus Cristo já tinha vindo e esses eram falsos ministros e coisas assim, várias. Irmãos, é como no mundo hoje em dia, há muitas notícias que são fake, são ideias, uma pessoa diz isto, outra diz aquilo, outros dizem aquilo outro, é uma coisa enorme e precisamos ter cuidado, precisamos ser sóbrios, precisamos estar a vigiar, não estar a ser levados com estas ideias todas que andam por aí. E por isso então, porque quando ele enviou esta carta a dizer, olha, Jesus Cristo virá, mas estejam a vigiar, houve ainda mais outros mal-entendidos. E então, por causa disso, ele teve que escrever, pouco depois, a segunda epístola aos Tessalonicenses. Que esta segunda epístola foi provavelmente uns meses depois, digamos assim, talvez no ano de 52 da Era Corrente, porque explicando que certas coisas ainda tinham que acontecer antes de Cristo vir. E por isso não serem preguiçosos, não estarem numa situação, não vou trabalhar, porque várias coisas ainda têm a acontecer antes de Cristo vir, quando Paulo escreveu isto. E por isso ele teve que explicar alguns mais desses mal entendidos. Então vamos começar então agora a ler 2 Tessalonicenses, abordando então este contexto, explicando isto, espero que seja bem claramente. Vamos então agora ler 2 Tessalonicenses, capítulo 1, começar a ler no versículo 1 e 2. Paulo, Silvano e Timóteo, sim, Timóteo que tinha retornado de Tessalónica, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Por 2 vezes ele menciona aqui assim a igreja em Deus, nosso Pai, e no nosso Senhor Jesus Cristo, e graça da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí está um ponto interessante, irmãos, que não há menção do Espírito Santo como uma pessoa. Isso seria claramente, se o Espírito Santo fosse uma pessoa, seria claramente uma bufetada na cara, digamos assim, uma coisa, deixar essa terceira pessoa na divindade de fora. Como é que poderia fazer isso? Porque está claro que o Espírito Santo não é uma pessoa. Não é uma pessoa. Continuando então a ler aqui no versículo 3. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Aqui vê-se um tom positivo, encorajador, demonstrando crescimento. Ele diz aqui, há um crescimento, não só na fé, que está a crescer de sobremaneira, estão a crescer na fé, mas também no amor mútuo, no mútuo amor. Amor de uns para com os outros. Ora, lemos em Mateus 24, versículo 12, que o amor de muitos se vai esfriar neste período do fim. Isso é uma coisa que temos que lutar, irmãos. Temos que esforçar, temos que puxar contra isso. Temos que continuar a crescer em amor de uns para com os outros. E versículo 4. A tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância, à vista da vossa paciência, à vista da vossa esperar pacientemente, constantemente, manterem-se fiéis, constantes, pacientes.
e fé. São duas coisas diferentes. Paciência e fé. São duas coisas diferentes. Vejam, por exemplo, deixam aqui, vamos voltar a Tessalonicenses, mas vejam aqui Apocalipse, capítulo 14. Apocalipse, capítulo 14, versículo 12. Diz assim: aqui está a perseverança, isto é, a paciência, a perseverança, manter-se dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus, e a fé de Jesus Cristo. Por isso temos que manter na fé de Jesus Cristo e na perseverança, na paciência. São dois assuntos diferentes. E continuando então a ler aqui no versículo 4. Em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Em todas as vossas perseguições. Perseguições são quando pessoas perseguem a você ou contra você, por causa das suas crenças, da sua religião, e por isso fazem a sua vida difícil. Porquê? Estão a perseguir você por causa do que você crê, por causa do que nós queremos. E, em segundo lugar, nas tribulações que suportais. Tribulações, isto é, nas pressões, nos estresses, nas dificuldades financeiras, nas pressões na vida, nas ansiedades da vida que temos. Isto é, as nossas tribulações. E por isso está aqui a falar de perseguições e tribulações. Por isso aí. Então vamos ler o versículo 4 de novo. A tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós, nas igrejas de Deus. Isto é, nas várias congregações da igreja. Seja, por exemplo, em Jerusalém, ou seja, por exemplo, em Antioquia, ou seja, onde for. Nós, diz assim, nós gloriamos de vós, nestas congregações da igreja de Deus, à vista, isto é, por causa da vossa paciência e da vossa fé. Em todas as vossas perseguições, como estão a ser perseguidos, e nas vossas dificuldades que estão a suportar. Por isso, gloriamos de vós. E versículo 5. Isto é sinal evidente do reto juízo de Deus. Para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Interessante ponto aqui. Então, como é que nos tornamos dignos? Como é que nos tornamos dignos? Porque todos nós somos pecadores, não somos? Somos pecadores. Como é que nos tornamos dignos? Nos tornamos dignos pela nossa constância e fé perante perseguições e tribulações. Isto é importante entendermos. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus. É muito profundo isto importante, irmãos, aqui, este ponto importante aqui, irmãos. Porque estas perseguições e estas tribulações provam a justiça de Deus. Como? Para nós sermos dignos do reino de Deus. Para nós sermos dignos do reino de Deus. Queridos irmãos, nós vamos ser perseguidos e nós vamos ter dificuldades. Veja em 2 Timóteo, capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12 a 13. Diz assim: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Queridos irmãos, se nós queremos realmente seguir os caminhos de Jesus Cristo, seguir os mandamentos de Jesus Cristo, vamos ser perseguidos. E tomem nota bem, que aqueles que estavam a ser perseguidos no período da igreja primitiva, isto é, do período da igreja
que Paulo estava a escrever à Tessalónica. Estavam a ser perseguidos pelos próprios religiosos. Entendem? Estavam a ser perseguidos pelos próprios religiosos. Então, em analogia, em semelhança, hoje em dia, os verdadeiros cristãos vão ser perseguidos por esses que se chamam cristãos. Por exemplo, você guarda o sábado, os outros guardam o domingo. Vão perseguir você a dizer: não é preciso, a lei foi liberada, você não precisa guardar o sábado, e coisas desse género. Estão a entender? Quando estamos a seguir os princípios de Deus, que diz aqui, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo, seguindo a Cristo, serão perseguidos por aqueles que se dizem que são cristãos. É profundo. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Muitas pessoas que se chamam religiosos estão enganando acerca do que a Bíblia diz. E eles próprios estão enganados. E vão pôr perseguição em nós. E a Bíblia chama a esses homens perversos e impostores. Impostores. Isto é, que estão a desviar o caminho de Deus para algo que seja fake, falso, mentira. Vejam também em 1 Tessalonicenses, capítulo 2. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 14 a 16. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 14 a 16. Tanto é assim, irmãos, que vos tornaste imitadores das igrejas de Deus em outras regiões, isto é, das congregações em outras regiões, especificamente aqui na Judeia em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Sofreram. E por isso nós, hoje em dia, vamos sofrer daqueles que se chamam religiosos, daqueles que se chamam cristãos. É profundo isto, irmãos. Vejam também em Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Filipenses, capítulo 1, versículo 27 a 30. Diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Por modo digno do Evangelho de Cristo. Como? Seguindo, acreditando, praticando o que a Bíblia diz. E isso vai causar perseguições, não é? Para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, eu ouça, no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, em que nada estáis intimidados pelos adversários, porque eles estão a dizer: olha, não preciso guardar o sábado, olha, não preciso guardar os dias santos. Queridos irmãos, temos que fazer o que a Bíblia diz. Pois o que é para eles prova evidente de perdição, sim, para eles estão a dizer: olha, estás a guardar o sábado, olha, estás a guardar os dias santos, isso é prova evidente de perdição. Para eles, é para vós outros prova de salvação. E isto da parte de Deus. Versículo 29. Porque vos foi concedida a graça, foi concedida a nós a graça de sofreres, de padeceres por Cristo. E não somente creres nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim e ainda agora ouvis o que é meu.
este sofrimento, esta perseguição, é um sinal da evidência da justiça de Deus. Vejam também 1 Pedro capítulo 1, 1 Pedro capítulo 1, 1 Pedro capítulo 1, versículo 7. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perceptível, mesmo apurado por fogo. Mesmo apurado, esta fé, vai haver perseguições, vai haver fogo, vai haver dificuldades, mas isso vai causar, vai redundar, vai atingir louvor, glória e honra na vinda de Cristo, na revelação de Jesus Cristo. Queridos irmãos, para recebermos, como diz aqui, para recebermos louvor, glória e honra à vinda de Cristo, temos que sofrer hoje. Temos que estar a sofrer hoje. Continuando a ler aqui em Tiago, capítulo 1, Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 4. Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 4. Meus irmãos, tendo por motivo de toda a alegria o passares por várias provações. Tendo motivo de toda a alegria o passares por várias provações. Porquê? Por causa deste louvor e glória e honra que vamos receber depois. Esta alegria. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, produz esta paciência. Ora, a perseverança, esta paciência, esta perseverança, deve ter ação completa. Tem que ser uma obra perfeita. E que é essa obra perfeita? É o caráter de Deus. É o caráter santo e justo de Deus. O resultado final é que vamos ter o caráter santo e justo de Deus. Porquê? Porque estamos a resistir a essas falsas acusações, mantendo-nos fiéis e assim nos tornamos dignos do reino de Deus. Ora, a perseverança deve ter a ação completa para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficientes. Por isso, a nossa fé tem que ser provada. E está a ser provada pelo fogo. Jesus Cristo também aprendeu a obediência pelo que sofreu. Vejam em Hebreus, capítulo 5, versículo 8. E por isso não é, olha, temos que sofrer e ele não entende o que nós estamos a passar. Veja, diz assim, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Aprendeu a obediência. Sim, está claro, Jesus Cristo era obediente, mas aprendeu o preço desta obediência, que é este sofrimento, e por isso tem compaixão para nós. E entendo que nós... Mas viu que isto é uma demonstração que é fiel. E nós temos que ter essa mesma demonstração. Somos fiéis. Veja também em Hebreus capítulo 12, versículo 6 a 8. Hebreus capítulo 12, versículo 6 a 8. Versículo 6 a 8. Diz assim, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige. Mas se estás sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Queridos irmãos, nós somos filhos de Deus. E Deus nos vai passar por estas provações, e através destas provações estamos a ser corrigidos, estamos a ser melhores pessoas.
e Ele nos corrige em amor. Sim, é difícil quando estamos por estas correções. Oh, é difícil. Eu sei que muitos de vocês, irmãos, estão a sofrer muito, muito. Mas vejam isso de uma maneira positiva. Porque o nosso teste tem que ser provado. E depois haverá glória e honra e louvor à vinda de Cristo. E aí vê-se a justiça de Deus. Nós estamos a sofrer para entrar no reino de Deus. A nossa meta, o nosso objetivo, a nossa razão de viver é de estarmos no reino de Deus, para ser parte dessa família real. Pai e filho e nós sermos irmãos dessa mesma família, para sermos seres do mesmo género, da mesma forma. Vejam em 1 Pedro, capítulo 2, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 20 a 21. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 20 a 21. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofetados por isso, o suportais com paciência. Mas, se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto, para isto fostes chamados. Estás a entender? Fomos chamados para esta razão. Fomos chamados para esta razão. A razão porque somos cristãos hoje em dia é para sofrer. Pois também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguires a seus passos, o qual Cristo próprio não cometeu pecado, nem dolo algum se achou na sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Queridos irmãos, todos os irmãos à volta do mundo têm que sofrer e têm sofrido. Vejam 1 Pedro, capítulo 5, versículo 9. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 9, diz assim: resisti firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão-se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Não é só você. Todos nós estamos a sofrer. Veja também 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 4 a 9. As pessoas estão a dizer, olha, todas as coisas permanecem como estão e tudo, mas veja aqui. Porque deliberadamente, versículo 5, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 5, esquecem-se de que, de longo tempo, houve céus, bem como a terra, a qual surgiu água e através da água, pela palavra de Deus, pela qual veio aparecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Esquecem-se que houve um juízo durante os dias de Noé. Versículo 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, agora, estão reservados, têm sido entesourados para fogo. Vai haver um julgamento, agora, não da água, mas de fogo. Estando reservado para o dia de juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, versículo 8, que não deveis esquecer que, para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, quer dizer, Deus tem tempo, Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão todos cheguem ao arrependimento. Por isso Deus está a dar-nos tempo. Ele tem tempo e está-nos a dar tempo, com a esperança que nós nos arrependamos. Estamos a arrepender? Estamos a arrepender? Esta é a esperança de Deus, que todos nos arrependamos. Então, continuando, como estávamos a ler em Tessalonicenses, versículo 5, como lemos, assim,
sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejas considerados dignos. Estas perseguições e tribulações de que eu mencionei, que todos estão a passar, isto nos faz melhores pessoas e é sinal evidente do reto juízo de Deus. Então, continuando no versículo 6, se de facto é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. Deus vai dar tribulação também àqueles que estão a dar tribulações a nós. Deus é justo. Deus é justo. Serão castigados. Veja Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 19 a 21. Romanos 12, versículo 19 a 21. Diz assim: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. E se dá espaço à ira de Deus, para ele intervir. Porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Por isso, não estejas a querer retribuir, deixa isso nas mãos de Deus. Pelo contrário, versículo 20, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Vence o mal com o bem. A vingança é de Deus. Continuando então a ler no versículo 6 de 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Acabamos de ler o versículo 6, que Deus dá em tribulação aos que o atribulam. Versículo 7. E a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Nós vamos ser, digamos assim, receber o descanso quando Jesus Cristo vier. E vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco. Este alívio juntamente conosco é um descanso. Sim, é um descanso. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que descanso é simbólico do sábado. Do sábado. Leiam em Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, versículo 9 a 11. Hebreus capítulo 4, versículo 9 a 11. Portanto, resta um repouso, ou um repouso sabático, sabatismos, como está no grego, um sábado, para o povo de Deus. Paulo está aqui a dizer, sim, cremos que Paulo foi o escritor de Hebreus, Paulo está aqui a dizer que resta um repouso sabático, um descanso do sábado, um alívio para o povo de Deus. Não só o sábado continua no 7º dia da semana, que, está claro, como sabemos, aponta para a criação inicial, mas este 7º dia da semana também aponta para a criação final, que é quando Jesus Cristo vier e nós seremos filhos e filhas de Deus no reino de Deus. E esse é o alívio, essa é a vinda de Cristo quando nós receberemos o verdadeiro descanso. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus nas suas. Esforcemo-nos, pois, queridos irmãos, por entrar naquele descanso. Isto é, no reino de Deus. Vai ser o verdadeiro descanso. E por isso observamos o sábado, que simbolicamente não só aponta para a criação do passado, mas simbolicamente também aponta para a criação completada no futuro, quando realmente seremos filhos e filhas de Deus no reino de Deus, tendo realmente o verdadeiro descanso. A fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Continuando então a ler em Tessalonicenses, capítulo 1, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8.
Vamos então ler o resto do versículo 7 para ler em contexto. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente connosco quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chama de fogo, tomando vingança sobre os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Quando Jesus Cristo vier, vai haver uma vingança de fogo. Como é isso? Bem, com isso é que a besta e o falso profeta serão atirados no lago de fogo. Veja aqui em Apocalipse, versículo 19. Apocalipse, versículo 19, versículo 11. Está a falar aqui que viu o céu aberto e hoje o cavalo, o seu cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro, e julga e peleja com a justiça, e diz assim, esse se chama no versículo 13, o verbo de Deus, isto é Jesus Cristo, e depois lê-se aqui um bocadinho mais adiante, no versículo 19 e 20, e vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército, contra Jesus Cristo, mas a besta, versículo 20, foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem, e os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. À vinda de Cristo vai haver uma vingança de fogo. Isto é ao início do milénio. Vejam também em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 26 a 27. Hebreus 10, versículo 26 a 27. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo, vingador, prestes a consumir os adversários. Em última análise, esses que não se arrependem, é o que diz aqui, vão receber um juízo e fogo. É o que estão a achar, uma expectação de juízo e fogo. Os que se arrependem vão receber misericórdia. Acho que vale muito mais arrepender e seguir a Cristo e receber misericórdia. Não acham? Vejam também Hebreus capítulo 12, versículo 29. Hebreus 12, versículo 29. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Vai haver justiça. Vai haver justiça. Vejam também 2 Pedro capítulo 3. 2 Pedro capítulo 3, versículo 7 e 10. 2 Pedro capítulo 3, versículo 7, diz assim, maridos, isto é 1 Pedro, 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 3. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservado para o dia de juízo e destruição dos homens ímpios. Quer dizer, ao fim deste período de juízo, sim, inicialmente vai ser um período de provação, mas a vinda de Cristo simboliza estes eventos, estes acontecimentos todos. E ao fim disto vai haver um juízo final. E então a terra está entesourada para fogo, o dia de juízo e destruição dos homens ímpios. E vejam no versículo 10. Então virá como um ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se farão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Por isso, aqui vê-se que a vinda do Senhor, o dia do Senhor, virá como um ladrão. Mas o dia do Senhor inclui um período. Não é só um dia, não é só uma hora. Sim, inicialmente, a vinda de Cristo representa um ano, mas com a vinda de Cristo, esse período todo é o dia do Senhor em que, finalmente, vai, ao fim desse período, ele vai, ao fim desse período de juízo, ele então vai, como diz aqui,
diz assim, os quais os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se farão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, desfeitas. Por isso, continuando então a ler em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo... acabamos de ler versículo 8, vamos então agora ler versículo 9 e 10. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia. Portanto, foi querido entre vós o nosso testemunho. Esses sofrerão uma penalidade, um castigo, durante essa era de eterna destruição. A destruição será completa. Completamente destruídos. Eterna destruição. Ora, então o que é que acontece? E então há um outro assunto também importante. Sabemos que só poderemos ser salvos só por um nome, o nome de Jesus Cristo. Atos 4, versículo 12. E então aí há uma certa entendimento que abordamos noutros estudos, não vou abordar agora, que é que vai haver o juízo do trono branco, vai haver aqueles que viveram como o período de Sodoma e Gomorra, e que Jesus Cristo diz em Mateus 11 que vai ser mais tolerável àqueles de Sodoma e Gomorra do que aqueles que estavam a viver no tempo de Cristo. E por isso vai haver um período de julgamento. O julgamento não é condenação final só, mas sim é um período de julgamento e de provação e depois, ao fim desse período de provação e ensino, vai haver uma condenação, se arrependem ou não. É o que lemos, por exemplo, em Judas. Capítulo 1, está claro, só há um capítulo, Judas, versículo 5 a 7. Judas 5, 6 e 7. Vejamos aqui. Quero, pois, lembrar-vos, embora já esteis cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra de Egito, destruiu depois os que não creram. E os anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas amundaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas. As algemas são eternas. Para quê? Para o dia do juízo. Quer dizer, vão estar presos até ao dia do juízo. Tal como Sodoma e Gomorra, versículo 7, e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à prostituição, como aqueles, segundo após outra carne, são postas para exemplo de fogo eterno. Sodoma e Gomorra são postas como exemplo de fogo eterno, sofrendo punição. Queridos irmãos, Sodoma e Gomorra, o fogo que teve foi eterno, do ponto que ninguém o apagou. Queimou até o combustível todo ter acabado e depois parou. Mas ninguém o apagou. Esse é o significado do fogo eterno. Por se fosse, como as pessoas pensam, olha, o fogo continua eternamente a queimar, então onde é que está hoje? Onde é que está hoje o fogo de Sodoma e Gomorra? À volta da área da Galileia. Não está lá. Não está lá. Porquê? Porque o fogo eterno quer dizer que ninguém o apagou. Mas está claro, quando o combustível acabou, acabou. Mas esse fogo é o exemplo desse fogo. E esse é o que vai acontecer, da mesma sorte. Versículo 8, da mesma sorte. É o que vai acontecer às pessoas ao tempo do fim. Então, voltando à destruição, quando Jesus Cristo volta, precisamos ter cuidado que não sejamos enganados. E então Paulo vai descrever isso um pouco mais no capítulo 2. E por isso, em conclusão, lemos agora no versículo 11 e 12. Por isso, também não cessamos de orar por vós. Estamos orando por vocês.
para que o nosso Deus vos torne dignos da vossa vocação, da sua vocação, e cumpra com poder todo o propósito de vontade e obra da fé, a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Por isso vemos aqui que Paulo está a orar, como nós oramos por vocês, e oramos para que vocês se mantenham fiéis até ao fim, para a glória de Deus e para que nós, sejamos glorificados em Ele, como diz aqui, a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele. Nós também sejamos glorificados nele, para recebermos essa glória, a vinda de Cristo. Como? Segundo a graça do nosso Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Uma vez mais, a graça do nosso Deus, Pai, e do Senhor Jesus Cristo, Filho. Uma vez mais, só os dois são mencionados. Então, no capítulo 2, versículo 1, diz: irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele agora começa a falar acerca da vinda de Jesus Cristo, para abordar este mau entendimento que tinham. E no próximo estudo bíblico, então nós vamos abordar esse segundo capítulo, ou este resto da segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses.